Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, mas sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Esse vídeo de hoje é dando continuação no nosso estudo, nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do terceiro trimestre. Nós estamos agora em 2021 e o título dessa lição é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Essa lição, essa revista é estudo bíblico da CPAD, estudo para adultos, e agora nós alcançamos a lição de número 6, que tem o título O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Nós vamos estar estudando sobre esses dois profetas, esses dois homens de Deus. O textual se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Verdade prática, diz o comentarista, a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidos e imitados. O versículo-chave para a leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 2, versículo de 1 a 15. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento, em nome de Jesus. Desde já, eu quero pedir para você nos ajudar, curtindo, compartilhando, fazendo o seu comentário, se inscreva no nosso canal e você ficará por dentro de todo o nosso conteúdo. Prosseguindo aqui com a nossa lição, nós vemos aqui o objetivo geral da lição, descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do ministério de Eliseu. Então nós vamos ver aqui o profeta Elias terminando ali o seu ministério e iniciando o ministério de Eliseu. Os objetivos específicos são 3. O primeiro tópico, expor o final do ministério de Elias. O segundo tópico, destacar o pedido destemido de Eliseu. O terceiro tópico, registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. Ponto central, devemos nos espelhar em pessoas que possuem as características de um fiel servo de Deus. Glória a Deus. Nós vemos aqui então, na introdução, diz o comentarista, o ministério de Elias estava terminando quando Deus ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido foi Eliseu, 1 Reis, capítulo 19, no versículo 16. Eliseu era muito próximo e leal a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte. E Eliseu, mais do que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. E assim foi o fim do ministério de Elias e o início de Eliseu são os assuntos dessa lição. Então, nós vamos estudar o assunto dessa lição, esses dois ministérios, né? Um que estava iniciando e o outro que estava findando. Primeiro tópico, a despedida de Elias. O primeiro subtópico, o ministério de Elias termina. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Azera. 1 Reis, capítulo 18, versículo 40. Foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempo de adversidade. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 ao versículo 6. E, no entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar sua missão na terra. Glória a Deus. Então nós vemos aqui o ministério de Elias que está terminando e aqui nós vemos as grandiosas obras que Deus usou
Elias, né? E ele foi vitorioso diante de 850 profetas ali de Baal, e Deus deu a vitória para ele. Ele foi alimentado por Deus, né? Em tempos difíceis, Deus mandou os corvos, né? E ali levar alimento. Então foi grande a obra, mas chegou o tempo que ele também terminou esse ministério. Segundo subtópico, um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus e Moisés. Mateus capítulo 17, versículo 3. Ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo, provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo de cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Então, nós vemos aqui um profeta porque, né, ele fez grandiosas profecias, mas a grandeza de sua alma, né, e a sua fidelidade para com a profecia, com a palavra de Deus. Terceiro subtópico, Gilgal, um lugar de boas recordações. Gilgal foi um lugar onde, né, Deus usou ali sempre Elias, grandes eventos ali, né, favorecendo ao profeta Elias. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Então, por isso que tem grandes recordações ali em Gilgal. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos para com o povo de Deus, para com Elias. Em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão realizada por Josué. Olha só, ali onde o mar se abriu, onde as águas se congelou, né, e eles passaram ali pelo meio. Josué capítulo 4, versículo 19 ao 20, e ali também os israelitas foram circuncidados. Olha só, queridos, né, Josué capítulo 5, versículo de 1 a 9, porque a gente também sabe que todo o povo foram circuncidados ali de Israel, né? Então eles estavam no deserto, e quando eles estavam caminhando no deserto, não ia ali circuncidar, até porque a pessoa poderia sentir mal, não sentir muito bem. Então eles deixaram para quando chegaram lá na Terra Prometida, quando foram atravessar ali, então foi ali que eles pegaram e circuncidaram todos aqueles que tinham nascido ali na caminhada ali no deserto. Veja só, Josué capítulo 5, versículo de 1 a 9, você vai ver ali aonde eles foram circuncidados. E celebraram a primeira Páscoa na Terra Prometida. Também a primeira Páscoa na Terra Prometida foi celebrada ali em Gilgal. Olha só, lugar de grandes, né, acontecimentos. Foi em Gilgal que Elias tomou a ciência do término do seu ministério profético. E todos esses milagres, esse acontecimento, aconteceu ali em Gilgal, ali já na Terra Prometida. Olha só, querido, síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1. Todo início tem um fim, terminar a carreira possuindo mais conquista do que derrota é um alvo a ser alcançado. Segundo tópico, o pedido ousado de Eliseu. Primeiro subtópico, a fidelidade de Eliseu. Eliseu era fiel, né, ali ao profeta Elias. Antes de Deus levar Elias no redemoinho ao céu, 2 Reis capítulo 2, versículo 1, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Então nós vemos aqui que antes de Deus levar o profeta Elias em redemoinho, ele primeiro, né, pediu para ele fazer uma viagem. Olha só, essa viagem foi, né, da cidade de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas veja só, como Eliseu era fiel ao seu Senhor. Mas Eliseu respondeu: não te deixarei durante a viagem. Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele se recusou. 2 Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 6. Então nós vemos aqui a fidelidade desse homem de Deus e o desejo que ele tinha de ser o profeta. 2 Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 6. Para Eliseu,
era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Então nós vemos que o profeta Eliseu, né, não apartava do profeta Elias. Por quê? Era um exemplo que ele pegou para ele, então ele não largava, porque ele queria, né, estar sempre ali ao lado do homem de Deus. Segundo subtópico, a porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não deixaria, em razão da sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Veja só que Elias também aqui mandou ele pedir o que desejasse. Olha só o que ele pede. Eliseu então disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Segundo a Reis, capítulo 2, versículo 9. Imaginamos aqui, né, que o profeta Elias jamais poderia imaginar que ele ia pedir, né, uma porção dobrada do espírito, né, que ele poderia pedir outra coisa, né? O que realmente Eliseu estava pedindo? Em Israel, 2 partes de uma herança eram para o filho primogênito. Deuteronômio capítulo 21, versículo 15 ao 17. Assim Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar como profeta. Olha só o que ele pediu, que ele queria ficar no lugar dele como profeta. Ele também pediu para ter o espírito ou a atitude de Elias, porque queria a mesma coragem e o zelo pela verdadeira adoração. 1 Reis, capítulo 19, versículo 13 e versículo 14. Então, Eliseu pediu ali, né, que desse mais, né, dessa atitude, desse espírito sobre a vida dele, sobre essa unção, essa graça de Deus, né, que ele via ali no profeta Elias. E o Senhor concedeu, né, a Eliseu. Terceiro subtópico, Elias, a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. 2 Reis, capítulo 2, versículo 10. Então, tinha essa observação, porque para Eliseu receber essa bênção que ele pediu para o profeta Elias, ele não poderia retirar os olhos, né, da onde estava Elias. E olha só, 2 Reis, capítulo 2, versículo 10, e isso para ele não era difícil, pois tinha o profeta como sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo o que Elias fazia. Então veja só que isso não era difícil, não era impossível para ele, porque ele já gostaria de estar sempre ao lado ali do seu Senhor, do profeta Elias. As melhores oportunidades para aprender a crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Olha só o amor que Elias tinha pela palavra de Deus, o zelo pela adoração, e então o profeta Eliseu, né, chegou junto dele e ficou observando até a ele, né, ser subido ao céu. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2. Deus está pronto para conceder os pedidos que fazemos a Ele. Basta que tenhamos intimidade e fidelidade para com o Senhor. Terceiro tópico, Eliseu toma a capa de Elias. E o primeiro subtópico é a comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois. Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que elevou no redemoinho. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Então aqui estava o porquê que Eliseu não poderia tirar o olho de Elias, né? Como ele ia ser levado assim tão rápido, então se ele tirasse o olho ali, ele perdia a bênção. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre os irmãos que se amam e se respeitam sempre resultam em bênção extraordinária para a obra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, na igreja também, né, nós temos essa amizade, aonde também nós, né, recebemos do Senhor
essas bênçãos para a obra de Deus. Que todos esses dons nós aprendemos na outra lição, que esses dons são para a obra de Deus. Então, não é para nós desfrutar para o nosso bel prazer, mas sim para a obra do Senhor. Um subtópico, a capa de Elias. Elias deixou sua capa cair quando foi elevado ao céu. Essa capa foi a herança que o profeta deixou para seu servo Eliseu. 2 Reis, capítulo 2, versículo 3. Ela legitimou o ministério dele publicamente ao tocar nas águas do Rio Jordão e dividi-las, veja só, para uma e outra banda. 2 Reis, capítulo 2, versículo 14. Então, Eliseu pega ali a capa, quando Elias é levado no carro de fogo, e ele agora pega a capa e coloca ali no Rio Jordão, e ele abre, né, uma banda de um lado do outro rio, e Eliseu passa. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. 2 Reis, capítulo 2, versículo 15. Os filhos dos profetas reconheceram, né, viram ali que a unção que estava sobre Elias agora estava sobre Eliseu. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3. Quando somos escolhidos por Deus para realizar uma grande obra, Ele nos legitima diante de todos. Então, terminamos aqui a lição de número 6. Fica aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês. Quero pedir você para nos ajudar, curtindo, compartilhando. Deixa aí, né, o seu comentário. Fica aqui o meu abraço, meu carinho. A paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.